Olá, eu sou Raquel Brandão, repórter da Exame, e seja muito bem-vindo ao Na Sua Sexta, seu programa sobre consumo, hábitos de consumo, o que o brasileiro consome, põe na sua cesta de compras. E se tem uma coisa que o brasileiro gosta é de ir ao shopping center. Então hoje a gente vai falar muito sobre isso. Eu estou aqui com o Glauco Umay, que é presidente da Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers. Seja muito bem-vindo, Glauco. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, Raquel. Obrigada. Glauco, você está nesse universo há muito tempo, né? Só na Abrace você já está há 10 anos. Me fala um pouquinho quem que é o Glauco e como que ele se encaixa nesse mundo do shopping centers. Bom, eu estou realmente na presidência da Abrace agora há 10 anos. 10 anos muito intensos, né? Foram 10 anos na história do Brasil e do mundo que aconteceram muitas coisas que impactaram o varejo e o universo de shoppings. Mas eu sou um executivo de mercado. Desde a minha formação, né, estudei em Brasília, na Universidade de Brasília. Desde então tenho trabalhado em grandes empresas multinacionais. Tive uma breve passagem pelo governo no início da minha trajetória e tive a oportunidade de trabalhar em alguns países. Morei nos Estados Unidos, morei na Inglaterra, morei em Hong Kong, trabalhando com multinacionais na área de gestão e de assuntos corporativos, até que voltei ao Brasil e fui convidado para assumir a presidência da Abrace, sendo o primeiro executivo que não era ligado a nenhum grupo de shoppings, né, porque as associações têm essa característica de colocar alguém de associado como presidente numa rotação, né, numa rotatividade. Sim. E eu fui o primeiro a ser colocado ali para profissionalizar a associação, modernizar, achar novas formas de se relacionar com os associados. E tem sido uma grande aventura, assim, estou muito feliz. O setor aqui no Brasil é um setor que cresce muito. Acho que é talvez até na contramão do que a gente vê globalmente. A gente escuta e lê muito que, por exemplo, os Estados Unidos, que é ali a terra do capitalismo, né, e talvez o de onde nasceram shopping centers. Sim, sem dúvida. A gente tem visto escuta muito sobre a mortalidade desse ambiente, né, desse modelo de negócio, mas aqui, pelo contrário, né, o setor cresce muito. O que está por trás disso? O que explica essa característica? Tem um DNA do shopping center brasileiro que está permitindo que seja um negócio sadio e que siga crescendo? Essa pergunta é muito legal, Raquel, porque gera muita dúvida para a maior parte da população e quem não acompanha os shoppings no dia a dia, né? Uma característica fundamental diferencia os shoppings norte-americanos dos shoppings brasileiros, que é a localização. Os shoppings americanos, eles foram desenvolvidos em 1956, 10 anos antes dos nossos, que o primeiro shopping do Brasil é de 1966. E lá nos Estados Unidos, os shoppings foram feitos para você poder adensar áreas isoladas, os famosos subúrbios que a gente vê em filmes, etc. Então, para a pessoa poder evitar a ida ao centro, os shoppings foram construídos no subúrbio para você poder manter a população lá e gerar um estímulo para que eles pudessem morar e habitar aquelas áreas mais longes dos centros. Aqui no Brasil, os shoppings ocupam os locais centrais das cidades, né? Onde você tem os edifícios comerciais, residenciais, toda a logística de transporte público. Então, o que isso acabou acontecendo com o passar do tempo? Que o comércio eletrônico e outras modalidades de varejo acabaram competindo com o comércio físico, né? Há 10, 15 anos atrás. E os shoppings que tinham a possibilidade apenas de ser centros comerciais começaram a ter mais dificuldade do que os shoppings que puderam passar por uma evolução e se tornar centros de convivência com serviços, lazer, gastronomia, entretenimento. Então, a localização do shopping brasileiro favorece muito isso. Então, você está no centro da cidade, você está aqui no prédio, você desce, vai a um shopping, assiste um filme, vê uma peça, almoça, leva sua roupa na lavanderia. Nos Estados Unidos não dá, você não vai pegar um carro, andar 50 minutos para resolver sua vida. Né? Então, isso é um fator fundamental que diferencia o sucesso, a resiliência do shopping brasileiro da dificuldade que vem passando o shopping norte-americano. Entendi. É interessante porque a gente tem ouvido, inclusive, de grandes grupos, etc., que eles têm até aberto unidades de saúde dentro, né? Eles estão buscando soluções. Hoje já tem uma conversa muito mais próxima, inclusive, com o setor imobiliário
residencial, né, também, comercial, residencial. Então é bem essa característica de estar muito mais integrado ali, né? Muito, não apenas o equipamento shopping center, mas também com a complexidade da sociedade, com o encarecimento dos terrenos e a menor oferta dos próprios terrenos, surgiu há 10, 15 anos atrás o que a gente chama de complexos multiusos, que além do equipamento shopping center, que dentro dele tem serviços, lazer, gastronomia, entretenimento, etc., você tem acoplado ao equipamento shopping uma torre residencial, uma torre comercial, uma torre que pode ser destinada à saúde, para um hospital, universidades, até centros, os mais diversos, como igrejas, templos, etc., fazem parte desses complexos multiuso, porque você aproveita melhor o terreno, você divide o custo e você tem um potencial de gerar fluxo muito maior para aquele equipamento que vive de vendas e de serviços e de pessoas. Então isso também é algo característico do Brasil, que está se expandindo pelo mundo, mas essa jabuticaba é bem brasileira, Raquel. E claro, que a gente está falando dessas características, mas o perfil do shopping center brasileiro também tem mudado ao longo desse tempo. Eu não sei desde quando exatamente, mas já faz um tempo que os números de vocês mostram, vocês apresentaram os números recentemente, né, de 2024, e mostram que a maior parte dos shopping centers hoje não está em grandes cidades, né, assim, obviamente as grandes cidades têm muitos shoppings, mas os lançamentos, inclusive, estão vindo em cidades até 500 mil habitantes. Então não é tão óbvio assim também, né? Como é que tá qual que é o perfil do shopping center brasileiro hoje? É verdade, esse é outro bom ponto. De 2014 para 2015, nessa virada que coincidiu com a minha chegada à Abrace, a gente teve uma virada na quantidade de shoppings que ficavam em capitais e quantidade de shoppings fora das capitais. Até 2014, 2015, a gente tinha a maior parte dos shoppings brasileiros nas 27 capitais. A partir de então, a gente começou a ter mais shoppings em cidades que não são capitais, primeiro as cidades maiores, de 1 milhão de habitantes, 800 mil habitantes, mas hoje a gente já tem uma quantidade expressiva de shoppings localizados em cidades até 100 mil habitantes. São 36 shoppings localizados em cidades que têm 100 mil habitantes, imagine, isso era impensável há 20, 30, 40 anos atrás. Mas o aumento do poder de compra da população, o aumento da educação da população, mas sobretudo a capacidade logística do país para que os fornecedores do varejo, de serviços, de alimentação possam chegar a essas cidades menores e manter abastecidos os shoppings, foi fundamental para que a gente pudesse fazer essa expansão. Então a gente teve uma série de elementos que foram se moldando, possibilitando isso. Mas tem um ponto também, que é um ponto, quando eu converso sobre isso, é um ponto óbvio, porque a gente tem 27 capitais e tem 5.517, 20 municípios que não são capitais. Então é natural que no momento em que o país pudesse ter essa logística adequada, esse aumento da renda, um interior mais rico, mais produtivo, a gente tivesse essa migração para o interior. Então hoje a gente está crescendo, como a gente cresce todo ano, em inaugurações, e sempre a maior parte dessas inaugurações em cidades que não são capitais. Existe um esgotamento das cidades, das grandes cidades? Por exemplo, a gente está aqui em São Paulo, né? São Paulo é tradicionalmente conhecida pelos shopping centers e pela pizza, mas ela é tradicionalmente conhecida pelos shopping centers. E é possível falar que já tem um esgotamento, por exemplo, de uma cidade como São Paulo para lançamento de novos shopping centers? Não é possível. A gente tem ainda bastante oportunidade. E você pega, Raquel, nos últimos 4 anos foram inaugurados 3 shoppings na cidade de São Paulo. Então a cidade de São Paulo tem 56 shoppings, né? Quase 10% dos shoppings do país estão na cidade de São Paulo. E nos últimos anos foram inaugurados 3 outros shoppings e tem outro shopping previsto agora para 2025, 2026. Então, existe muita oportunidade, só que são projetos muito mais complexos, muito mais modernos, eficientes e competitivos do que eram no passado. Então, à medida em que você tem mais shoppings operando, mais profissionalismo, mais eficiência deve ter essa gestão dos equipamentos, porque a competição é maior.
né? Quando você navega em águas tranquilas, sem competição, é muito mais fácil do que em águas turbulentas, com maior competição. Então, os projetos têm que ser mais bem pensados, tem que ter áreas privilegiadas, tem acesso logístico, tem um público primário, secundário e terciário ali bastante calculado e bastante volumoso para que você tenha oportunidade. Então, no Brasil existem muitas oportunidades para novos shoppings. A gente tem agora para 2025 previstos 17 inaugurações, como eu já te contei. Sim. Claro que sempre tem uma quebra, né? Não são todas as inaugurações previstas que são executadas, efetivadas, mas a gente acredita que entre 10 e 12 novos shoppings no Brasil vão ser inaugurados em 2025, que é um número assim, estrondoso para qualquer país do mundo. Esse ano, né, desculpa, o ano passado, na verdade, né, 2024 foram 9, então esse ano previstos 17, mas com a possibilidade muito mais provável de ficar entre 10 e 12. Esse número mesmo de 9 já é bastante alto. Não era um número que a gente vinha registrando nos últimos anos. Ou como é que tá isso? Tá um pouco na média, assim. Foi maior desde a pandemia, né? Em 2020, em plena pandemia, nós inauguramos 8 shoppings. Né? Inimaginável a gente inaugurar 8 shoppings em plena pandemia. Lembrando que os shoppings ficaram fechados, alguns 180 dias fechados, e mesmo assim o investidor apostou, acreditou, colocou seu dinheiro, manteve as obras e foram inaugurados 8 shoppings. No ano seguinte, em 21, foram inaugurados 5 shoppings, um volume grande, mas já com resquício de pandemia, né? 5 shoppings. Em 2022, 8 shoppings. Em 2023, 5 shoppings e 24, 9 shoppings. Então a gente está nessa média de 8, 5, 6 ali shoppings, agora aumentando para esse patamar, acho que de 10 a 12, que é um número assim muito expressivo. Né, se a gente compara com qualquer outro país do mundo, mesmo China, Indonésia, Malásia, Colômbia, Estados Unidos, é um número muito expressivo, coloca o Brasil entre os principais mercados que tem greenfields, né, que são inaugurações, são novos shoppings acontecendo. Agora, os números que vocês apresentaram de 2024 mostram que esse crescimento de novos projetos, né, de novos shoppings, de lançamentos, eles vêm acompanhados de um ritmo um pouco mais lento de crescimento de vendas. Então, ainda tem crescimento de vendas, mas ele fica, obviamente, um pouco mais afetado. Você estava explicando isso, eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre isso. Em 2024, foi um crescimento de 1,9 nas vendas, né? E isso tem a ver com esse lançamento de shoppings? Olha, as vendas de 2024 o crescimento das vendas de 2024 foi maior do que 2023. A gente está crescendo, né? A gente está analisando isso, a base veio maior, então o crescimento é muito significativo para a gente, esse 1,9%, a gente está atingindo 200 bilhões de reais em vendas, é um número muito expressivo, muito importante para o PIB, né? A gente gera ali quase 2% do PIB nacional nesses 648 equipamentos, então assim, é algo relevante, e é uma série de fatores que justificam ou que acarretam esse crescimento menor do que foi lá no passado. Primeiro é o amadurecimento dos malls, segundo a situação macroeconômica do país, a situação internacional, né? A gente tem conflitos internacionais, a gente tem barreiras tarifárias, a gente tem uma incerteza muito grande do que pode acontecer, isso já vem lá do passado, com os negócios, né? E com fronteiriços. A gente tem algumas questões internas aqui, econômicas, culturais, a gente tem uma mudança de paradigma, de comportamento do consumidor, que ora se aventa a ir mais ao comércio físico, ora está na dúvida se quer o comércio online. Então a gente ainda está entendendo essa nova geração Z, que é importante para o varejo, né? E que ora vai para um lado, ora vai para o outro. Então é uma série de fatores que vão se somando para resultar nesse índice de vendas, né? Mas tem um fator que é nosso, que é intrínseco à nossa expansão, que é meio paradoxal, porque à medida em que você tem mais shoppings, a média de venda vai para baixo, porque os novos shoppings naturalmente têm um potencial de vendas menor, porque um shopping demora 5, 6, 7 anos para maturar, para atingir o seu potencial, para entender a sua vocação, a sua dinâmica. Então, natural, isso no Brasil e no mundo, um shopping é inaugurado com uma vacância maior, né, uma taxa de ocupação menor, e vai naturalmente ganhando espaço, vendendo mais e crescendo. Então, à medida que você tem mais shoppings,
a sua base de novos shoppings é maior e isso leva a média de vendas total proporcionalmente para baixo. Mas isso é natural, é normal da dinâmica, a gente entende muito bem isso e a gente está muito ansioso pelos próximos anos porque sabe que vai continuar crescendo. Legal. Quando a gente olha para o universo total ali de shoppings, a taxa de ocupação também veio bastante forte, que é 95%, é um índice alto, né? Sim, muito bom. E a gente olha para os grandes, até olhando para quem já divulgou balanços, como Multiplan, Iguatemi, também vieram com números ainda mais expressivos, né? Porque eu também entendo que são situações diferentes, né? Quando a gente olha para o todo e olha para essas grandes empresas que estão listadas e tudo mais, acabam tendo até um poderio ali de negociação e de atração, talvez, de lojas mais forte, né? Sim. A gente deve imaginar essa tendência de manutenção dessa taxa de ocupação em 2025? Como que isso está, assim? Chegou já num ponto... existe um ponto ideal? Ou ainda dá para ser maior essa taxa de ocupação? Dá para a gente entender que os shoppings podem ficar quase a 100%? Assim? Olha, esse também é um ponto super importante da gente conversar, porque às vezes eu sou parado, um amigo meu que me conhece, sabe que eu sou de shopping, fala, poxa, vi lá o shopping com tapume, né, que costumam falar tapume, né? Que são aquelas áreas ali que estão preparadas para serem comercializadas, mas é o que a gente chama de reserva técnica, né? Então, todo shopping, por mais robusto que seja, dominante, maduro, ele é bom que ele tenha uma área ou duas áreas ali no seu equipamento, né, na sua área, vagas, porque o setor é muito dinâmico, porque ele atende às demandas da população, da sociedade, do comércio, do varejo. Então, surge uma operação nova de um varejo, uma loja, um serviço bacana que o consumidor quer. Se o shopping está 100% ocupado, como é que o administrador vai trazer essa operação para dentro do shopping? Não dá para tirar alguém para colocar outro. Então, é o que a gente chama de reserva técnica, que em alguns shoppings, evidentemente, é maior, outros shoppings é menor, mas esse número de 95% de ocupação é muito saudável. E lembrando que é na média, evidentemente a gente tem shopping com 99% e a gente tem shopping com 90%. Mas não é nada que chame a atenção, porque como eu disse, a gente tem shoppings em processo de maturação. O shopping, quando ele é lançado, inaugurado, ele começa com 85%, 80% de ocupação. É natural aqui no mundo inteiro. E à medida em que a população vai tomando gosto, vai conhecendo, vai entendendo a dinâmica do shopping, os lojistas vão chegando. Então, a gente acredita que ficar nessa faixa de 95% a 96% de média é o ideal para que a gente possa absorver as novas operações que vão surgindo no Brasil, no mundo. Você tem uma ideia, Raquel, ano passado, mais de 1.500 marcas novas entraram em shoppings. Marcas que não estavam em shoppings, estavam na rua, ou estavam no exterior, ou foram criadas, né? E vieram para shopping. Imagina se a gente não tivesse local, essas marcas não poderiam para o shopping. Então, isso é importante saber que é muito dinâmico o setor. Então, ele muda lojas de local, ele coloca novas operações. Então, essa é a graça do shopping e essa é a importância de se ter uma administração centralizada. As lojas de shopping, Raquel, não são vendidas. Elas são do administrador, do empreendedor, do dono do shopping, que aluga. Porque ele pode, então, ter um planejamento estratégico muito mais efetivo do que se os lojistas fossem donos das suas lojas. Eles não poderiam sair, né, mudar de local. Então, esse é um dos pilares fundamentais do shopping, é o aluguel e não a venda das lojas. Sim, e a gente tem observado, inclusive, um fenômeno interessante, que é até de inadimplência líquida negativa, né? Porque quem estava devendo já voltou a pagar, pagou o que estava no passado. Então, essa taxa de ocupação também alta também traz esses sinais, assim, porque é uma demanda por espaço que está bastante aquecida. Acho que parte dos analistas que acompanham o setor na Bolsa de Valores, veem as empresas que estão listadas, têm olhado para isso com a expectativa até de possível ganho de aluguel, aumento de aluguel em 2025, também já olhando para essa questão de taxa de ocupação elevada, né, que as empresas têm apresentado. Né? Sim, junto à taxa de ocupação elevada, a inadimplência veio muito baixa. A gente está com a menor taxa de inadimplência da história, né, menor do que 2%.
como você disse, alguns grupos, alguns equipamentos com taxa negativa. Isso é um indicador muito positivo da confiança que o lojista, que o varejista, que aquele serviço tem no nosso equipamento. Isso é um bom indicador para investidores, porque mostra a força e a resiliência do nosso setor. Então é um índice que a gente olha com muito cuidado e que foi muito bem cuidado durante a pandemia. Acho que durante a pandemia, que foi o momento mais crítico da história do setor, talvez a história do país em termos de saúde, a gente teve uma resposta muito rápida ao varejista, estendendo a mão, renegociando contratos, abrindo mão de aluguéis, abrindo mão de outros custos, mostrando que é uma relação simbiótica, varejista e o shopping center, que um não existe sem o outro e que os dois devem caminhar junto. Então essa resposta rápida que a gente deu, soluções que a gente criou, estão repercutindo agora. O lojista confia no shopping, sabe que ele paga o aluguel, ele vai ter o retorno, ele sabe que fazendo o investimento correto, ele vai ter o investimento do shopping em fluxo, em comunicação, para atração de mais pessoas. Então, está uma relação muito, muito bacana, assim, muito fiel. Agora, Glauco, até falando um pouco sobre essa questão de fluxo do consumidor, né, das pessoas dentro dos shoppings. Esse fluxo também aumentou em relação a 2023, mas ele tem alguma mudança? Ele está diferente de alguma maneira? O consumidor mudou o hábito de consumo com o shopping? Eu sei que vocês têm algumas análises que mostram dele passando mais tempo, de ser mais assertivo nas compras. Agora, também tem uma coisa do e-commerce, que em primeiro momento pode ser uma disputa, mas a gente também vê algumas das redes de shoppings tentando entrar nesse universo e conseguindo entrar, fazendo venda por WhatsApp, fazendo venda, tendo ali a conexão, né, e fazendo das lojas um ponto de saída, por exemplo, para produtos comprados online, etc. Eu queria entender um pouco como é que está esse comportamento do consumidor, se ele mudou muito. Ele mudou bastante, ele tem mudado, né? Acho que é uma mudança realmente, como eu disse, de paradigma do varejo, de entender esse novo consumidor e as novas ferramentas que foram criadas através da tecnologia, né? A tecnologia, ela não é algo que deve ser o fim de uma operação, mas deve ser o meio, né? Um canal para aumentar a efetividade, a eficiência e a produção de uma operação. E no varejo não é diferente. A tecnologia veio através dos aplicativos de comunicação, das mídias sociais, né? E outras formas para você poder vender. Então hoje o consumidor ele quer ser atendido 24 horas por dia, 7 dias por semana na conveniência dele. Às vezes ele está no carro, ali no táxi, ou ele está no ônibus, ou ele está no metrô e ele quer comprar algo. E ele tem a possibilidade de comprar naquele momento. Ele não quer esperar, parar, ir a um shopping ou ir a uma loja para poder comprar. Então, isso foi entendido muito rapidamente pelo setor, pelos shoppings, que investiram maciçamente em tecnologia, em conhecimento, para poder trazer as compras online para o seu ecossistema. Então, há 5, 6, 10 anos atrás, existia uma falsa disputa entre o mundo digital e o mundo físico. Muitos analistas diziam que era o fim do varejo físico, o fim dos shopping centers, etc. E a gente apostava que não, que ia haver uma convergência. Hoje, as principais operações de varejo no mundo, os principais shoppings, não separam mais o que é online e o que é físico, e sim vendas totais. E as vendas totais estão aumentando significativamente. Tá. Porque a hora ela entra pelo modo físico, a hora ela entra pelo modo digital e se complementam. Então, no passado, Raquel, há 20, 30 anos atrás, a marca e o varejo era o centro e o consumidor girava ao seu redor, né? Agora a gente está num outro modelo, em que o consumidor é o centro e as marcas e o varejo é que tem que entender essa dinâmica e rodar ao seu redor e saber uma forma de operar. Hoje tem crescido muito no mundo, né? Tem países como a China, como o Japão, em que a venda através de aplicativos de mídias sociais são muito expressivas, né? Isso está chegando ao Brasil, né? A gente percebe que em 2025 vai crescer muito, mas tem países que já é uma representação muito grande do faturamento daquelas lojas, daquele shopping, vendas através de aplicativos de relacionamento, de mídias sociais, etc. Então, são formas que vão surgindo, a gente tem que se adequar, a gente tem que entender isso para não ficar para trás, né? Então, é natural, é normal, isso tem acontecido e a gente está acompanhando o desenvolvimento dessa tecnologia. Perfeito.
E, Glauco, ainda olhando um pouco para 2025, talvez mais curto prazo aqui, mas a gente tem visto um ambiente macro um pouco mais complexo, com uma perspectiva de taxas de juros mais altas. Em 2024, a gente viu muito movimento de M&As, então, principalmente entre os grandes, né? Com muitos fundos com apetite para comprar participação, tinha um movimento de gestão de portfólio que todas as grandes fizeram ali, de ou se desfazer de algum ativo. Por exemplo, a Allos, quando teve a junção de Allianz Sonai com BR Malls, virou uma empresa muito grande, então eles tinham também ativos ali para se desfazer. A gente viu agora, por exemplo, o ano passado mesmo, Iguatemi saindo do Iguatemi São Carlos, mas também comprando o Rio Sul. Então tem movimentos e teve um interesse, um apetite grande dos fundos. A gente deve imaginar que isso vai permanecer em 2025. Como é que você vê isso? Os fundos ainda vão estar com apetite mesmo com esse cenário de Selic muito mais alta? A gente entende que esse cenário ele deve permanecer, mas com uma intensidade menor. Realmente 2024 foi um ano atípico, né? Foi muito movimentado em M&A, em compra de participações, em troca de gestão de portfólio, né? Então, quando a gente olha o resultado de 2024, que a gente comentou anteriormente, não foi um ano só em que a gente cresceu vendas e inaugurações, e que teve uma inadimplência baixa e vacância baixa também. Mas teve uma movimentação muito grande entre as empresas de capital aberto, entre empresas menores do interior que também se desfizeram de ativos, compraram ativos. Então foi um ano muito atípico na intensidade e no volume do que aconteceu. Isso acontece todos os anos, de forma um pouco mais restrita. Deve acontecer e deve continuar em 2025, mas com uma velocidade e uma intensidade um pouco menor, Raquel. Legal. A gente também viu muita expansão, né? Ainda voltando, batendo um pouco na tecla dos grandes, eu não sei se isso foi uma coisa também que nos grupos menores também foi bastante forte, porque, enfim, 9 inaugurações acho que é bastante, mas a gente também viu muito desse movimento de expandir unidades que já tem, né? Que já existem. Sim. Esse foi também um movimento para grupos de menor porte e também deve continuar em 2025? Sim, isso é uma realidade do setor, não é tendência, é uma realidade. A expansão e o que a gente chama de retrofit, né? Que é a reforma ali das instalações para modernizar as instalações dos equipamentos. Isso já vem acontecendo nos últimos anos, sobretudo depois da pandemia, e deve permanecer nos próximos anos. Como a gente falou no início, hoje o ambiente para você construir um shopping, apesar do Brasil continuar inaugurando muito shopping por ano, esse ambiente é muito mais competitivo, traz um risco maior para o investidor, né? Porque você tem que ter uma gestão cada vez mais eficiente e profissionalizada desses equipamentos. Então, entre o risco de se ter um equipamento novo e esperar 7 anos para ele amadurecer, com todos os riscos macroeconômicos, internacionais, competitivos, tecnológicos, culturais, etc., ou você expandir um shopping que já é dominante, já é maduro, que já tem o seu público, evidentemente a expansão é um risco menor. Então, o movimento por expansão e modernização, né, retrofit desses equipamentos é muito forte. Ele acontece nos grupos, acontece nos shoppings individuais também, nos grupos menores que não têm capital aberto, em cidades do interior, em cidades grandes, nas capitais. É um movimento generalizado e que deve permanecer ao longo dos anos ali. Possivelmente, nos próximos 5, 6 anos, deve continuar de forma muito intensa ainda. Logo, voltar um pouquinho aqui nessa coisa de mudança de comportamento, que eu acho que tem 2 pontos que são interessantes que eu queria tratar aqui. A gente tem visto as empresas anunciarem muitos programas de fidelidade ou tentarem se digitalizar de alguma maneira, como eu tinha comentado anteriormente, mas é uma digitalização para além da venda, mas da experiência, né? E também a gente tem visto mudanças do perfil de lançamentos ou de participação dentro dos shoppings. A gente vê que sim, tem mais marcas de moda chegando, mas a gente vê muito lançamento, por exemplo, de gastronomia. Acho que foi, inclusive, um dos números ali, um dos setores que teve mais crescimento de lançamentos, né, dentro dos shopping centers. Eu queria explorar um pouco desses 2 pontos com você.
Como é que os shoppings estão navegando nesse mundo de experiência diferenciada, de programas de fidelidade, e depois explorar um pouquinho dessa mudança de perfil também das lojas dentro dos shoppings? Hoje a gente vive na era, como eu disse, do consumidor como centro do varejo, né? Uma das formas e uma das ferramentas que você tem para poder se relacionar, fidelizar e atrair esse público são os programas de fidelidade, que são os mais diversos e que a maior parte dos shoppings hoje já tem, tanto de grupos individuais, shoppings individuais, como dos grandes, tem esses programas de relacionamento, que servem tanto como forma do shopping, do equipamento shopping, se comunicar com o seu consumidor e trazê-lo para o shopping através de ativações, como forma de entender a dinâmica desse consumidor e passar, né, as informações evidentemente possíveis para os seus lojistas, para que os lojistas possam aumentar a conversão das vendas. Então é uma forma de você atender os seus lojistas, fidelizando, mantendo e dando mais valor ao seu relacionamento, e também para o seu consumidor que frequenta o shopping ter um canal mais próximo e mais customizado com o seu equipamento. Então isso é importante. O shopping, Raquel, falando sobre o perfil ali do mix, né, que é o que a gente chama do que tem dentro do shopping, ele ora puxa o consumidor mostrando tendências e tentando moldar o consumidor a algum hábito novo, ora ele é puxado pelo consumidor e pelo que está acontecendo no mundo. Atualmente, o momento que a gente vive é que o consumidor está puxando o shopping. E o shopping, mais do que nunca, tem que se adequar às suas demandas. A demanda maior hoje do nosso consumidor, sobretudo nos grandes centros, talvez as cidades do interior tenham essa intensidade menor, mas nos grandes centros a tendência do consumidor é por mais operações de serviço, lazer e gastronomia. Então a área dedicada à gastronomia nos shoppings tem crescido, não só em quantidade, como, entre aspas, em qualidade, porque não são mais só operações de fast food. Então qualidade não do sabor da comida, mas qualidade de tempo, né? Sim. Fast food e slow food. Então já tem operações de slow food e as operações estão se diversificando dentro do equipamento. Quem frequenta shopping há mais tempo, lembra que antigamente você queria comer, você ia à praça de alimentação. Exato. E lá então era uma grande praça com várias mesinhas que você pegava sua bandeja e sentava e poderia fazer sua refeição. Hoje, ao longo dos diversos cantos, esquinas, praças dentro de um shopping, existem operações de alimentação, restaurantes mesmo, como você encontra na rua, como você encontra em outros países do mundo, dentro de shoppings. Então isso favorece muito o fluxo, favorece a retenção do consumidor, cria uma sensação de prazer, de satisfação muito grande, o consumidor se sente bem e acaba efetuando uma compra ou antes ou depois, então isso aumenta também a conversão. Então a gente está passando por esse momento disso, de trazer para o consumidor aquilo que ele quer, e atualmente são opções de lazer, de gastronomia. Claro, sempre olhando para o que está acontecendo de eletrônicos, de calçados, de móveis, vestuário e tudo mais que o shopping oferece, a gente está atento e trazendo, tanto que esse ano estão previstas grandes entradas no mercado brasileiro. Sim. E também a nacionalização de operações regionais, porque o consumidor deseja e os shoppings estão atentos a isso. Perfeito. Glauco, acho que para a gente ir encaminhando aqui para o fim, queria ter um pouco do seu olhar aí do ponto de vista de consumo mesmo, de demanda nesse cenário macro. A gente falou da questão dos juros, né, do impacto disso para o setor, do ponto de vista de investimentos, etc. Mas isso também impacta no bolso do consumidor mesmo, né? Então a gente tem aí uma perspectiva de inflação, de juros mais altos, para tentar controlar essa inflação. Por enquanto, alguns indicadores de renda e de emprego estão positivos, mas uma parte do mercado, de economistas e tal, esperam que a partir do segundo semestre já tenha um arrefecimento da economia, da atividade econômica. Como que vocês estão vendo isso, esses impactos para o setor, e como que o setor lida com esse cenário? A gente concorda, a nossa análise também é que o segundo semestre vai ser um pouco mais difícil do que o primeiro. A gente tem um conjunto de indicadores que são muito importantes para o shopping, para o varejo, né? Que é a renda da população, a massa salarial é a renda da população, a inflação e o emprego. São os três principais indicadores. Se a pessoa está empregada, tem
aumentar a sua renda e uma inflação sob controle, sobra mais dinheiro para ela consumir com serviços, alimentação ou varejo, ou compras, etc. A questão da taxa de juros é importante, evidentemente, porque ela afeta toda a economia, mas a nossa compra, em geral, é uma compra de menor valor agregado, que exige uma questão relacionada a juros menor do que, por exemplo, a compra de um carro, de uma casa ou de um bem de maior valor agregado. Então, a questão dos juros, evidentemente, é super importante para a gente, para todo o país, porque ele afeta o cenário macro. Mas quando a gente desce no indicador principal, a gente tem muito olhar sobre a renda, inflação e emprego. O emprego a gente acredita que vai continuar numa tendência boa de crescimento, desacelerar, mas crescendo. Tá. A inflação é o que mais nos preocupa, né? A massa de renda também deve aumentar, menos do que em 2024, mas deve aumentar. E a inflação é o que mais nos preocupa, e a gente tem visto um aumento muito forte da inflação, sobretudo nos alimentos, que são itens primários, evidentemente, que devem ser priorizados. Então, esse é o nosso grande foco para 2025, a gente entender essa dinâmica da questão inflacionária para poder trazer para o consumidor soluções que possam equalizar isso. Então, uma gestão eficiente, uma gestão que utilize uma tecnologia mais avançada, uma gestão dos equipamentos que tenha foco na sustentabilidade para baratear custos de energia, de água, com um alinhamento melhor às boas práticas relacionadas ao meio ambiente, ao planeta. Isso tudo faz com que o custo de operação de um shopping seja menor. Isso faz com que o custo de ocupação do lojista seja menor. Isso faz com que a margem do lojista seja maior e ele consiga, então, não repassar custos para o lojista, para o consumidor, manter empregos, que é o que a gente quer. Um setor que empregue bastante, que tenha um volume de ventas bastante importante, que atenda o consumidor e que gere receitas para o nosso parceiro lojista, que investe muito e que é o coração do nosso negócio. Vocês têm uma projeção de quanto deve ter de crescimento de venda em 2025? A gente está acreditando num crescimento de 1,6%, passando os 200 bilhões de reais agora em 2025, Raquel. Aí já um índice um pouquinho menor do que o de 2024, e aí por tudo isso que a gente tem falado, não só do macro, mas também pelo aumento de lançamentos, etc. É menor, porque a base vem maior, a base vem mais forte, a gente tem mais lançamentos, então, como eu disse, né, joga um pouquinho para baixo a média, mas a gente acredita que vai ser um ano muito positivo. Acreditamos nessas inaugurações, na manutenção da taxa de vacância, da taxa de ocupação, para que a gente possa entregar em 2025 resultados positivos para os varejistas, para os fundos, para os investidores e para os empreendedores de shopping. Legal. Glauco, muito obrigada pela participação, por explicar um pouquinho mais do setor aqui para a gente. Sempre que quiser, é bem-vindo aqui Na Sua Sexta, aqui na Exame. Obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes, Raquel. E vocês podem acompanhar o Na Sua Sexta sempre pelo canal do YouTube ou no Spotify. É só clicar no sininho, tanto no Spotify quanto no YouTube, para receber as novidades e acompanhar também todo o conteúdo da Exame no nosso canal do YouTube, né, da Exame, onde você consegue assistir tudo que a gente produz, além do nosso site e das nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.